A teoria clássica do eletromagnetismo, que formou a base da tecnologia de comunicação sem fio, foi desenvolvida na segunda metade do século XIX, coincidindo bastante com a ascensão do espiritualismo, ou seja, a crença na possibilidade de comunicação com almas que partiram. Curiosamente, parece ter havido uma ligação entre esses dois campos de pensamento. Embora aspectos do que mais tarde veio a ser chamado de espiritismo possam ser encontrados ao longo do século XIX, e de fato ao longo de toda a história, o movimento espiritualista moderno é geralmente considerado como tendo início em 1848, quando as jovens Irmãs Fox, do norte do estado de Nova York, começaram a realizar sessões espíritas, durante as quais mediaram mensagens de pessoas falecidas. Essa ideia se espalhou rapidamente e em 1854 havia milhares de médiums nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra, todos alegando a capacidade de comunicar com os mortos. A seriedade com que essas afirmações foram levadas pela pessoa média é discutível, mas é notável que muitas pessoas bem educadas consideradas inteligentes, tenham se tornado genuinamente convencidas pelo princípio básico do espiritismo, que é que as almas humanas individuais sobrevivem à morte e continuam em algum modo de existência capaz de sobreviver e também de interagir com os vivos. Uma noção era que as almas dos falecidos estão impressas no meio étero, que envolve e permeia toda a matéria comum. O sucesso da lei da gravitação do universo, do quadrado em si, de Isaac Newton, formulado em 1687, levou a um conceito de forças físicas como algum tipo de ação à distância, direta. E essa concepção foi transportada para o estudo das forças magnéticas e elétricas por cientistas como Ampère e Coulomb. No entanto, a partir do início da década de 1850, James Clerk Maxwell começou a conceber os efeitos elétricos e magnéticos de uma forma completamente diferente. Com base nas sugestões anteriores de Faraday, Maxwell concebeu um éter abrangente como mecanismo e personificação das forças do eletromagnetismo. Além disso, ele mostrou que esse meio étero era capaz de transmitir energia na forma de ondas eletromagnéticas, que se propagavam, claro, à velocidade da luz. Na verdade, ele supôs que a própria luz é uma onda eletromagnética. A síntese final de Maxwell foi publicada em 1873, e na década de 1880, a realidade das ondas eletromagnéticas foi mostrada por Hertz, que conseguiu produzi-las e detectá-las diretamente por meio de circuitos elétricos oscilantes. Em um artigo sobre éter, para a Enciclopédia Britânica, Maxwell simplesmente escreveu: éter é uma substância material de um tipo mais sutil do que os corpos visíveis. Supostamente existem naquelas partes do espaço que são aparentemente vazias. Qualquer que seja a dificuldade que possamos ter em formar uma ideia consciente da constituição do próprio éter, não pode haver dúvida de que os espaços interplanetários e interestelares não estão vazios, mas são ocupados por uma substância ou corpo material, que é certamente o maior e provavelmente o mais uniforme corpo de que temos conhecimento. Se essa vasta extensão homogênea de matéria isotrópica é adequada não apenas para um meio de interação física entre corpos distantes, e para cumprir outras funções físicas das quais talvez ainda não temos concepção, mas também, de certa forma, temos, para constituir o material do organismo dos seres vivos que exercem funções de vida e que têm mentes tão elevadas ou superiores à nossa atualmente, é considerável considerar essas coisas. É uma questão que transcende em muitos limites a especulação da própria física. Algumas pessoas íntimas a Maxwell foram menos cautelosas em suas especulações etéreas. Por exemplo, em 1873, um cara chamado Peter Guthrie, ou Peter Guthrie, juntamente com Balfour Stewart,
escrever um livro intitulado Um Universo Invisível, expondo as prováveis funções espirituais do éter luminífero. Tentamos mostrar que somos absolutamente guiados por princípios científicos para reconhecer a existência de um universo invisível, e por analogia científica para concluir que ele está cheio de vida e inteligência, que é de fato o que descreve um universo espiritual e não um universo morto. Lord Rayleigh, que foi o professor de Maxwell como chefe dos laboratórios Cavendish de 1879 a 1884 e o presidente da Royal Society em 1905 a 1908, também atuou como presidente da Society for Physical Research. Ele é também conhecido por seu experimento em 1902 que foi projetado para detectar evidências do éter luminífero e pela descoberta do elemento argônico, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1904. Seu interesse pelos fenômenos psíquicos é menos conhecido, mas seu obituário, em 1919, relatava um discurso que ele proferiu à Sociedade de Pesquisa Psíquica, na qual ele relembrou alguns experimentos de sugestão hipotônica dos quais participou em Cambridge na década de 60 do século passado, e que convenceram da possibilidade de influenciar mentes relutantes por meio da sugestão. Mais tarde, ele se interessou pelas ações de Daniel Douglas e de outras pessoas que eram consideradas médiuns, ou chamadas de médiuns naquela época. E embora tenha considerado os resultados em geral decepcionantes, achou alguns dos incidentes muito difícil de explicar. Entre esses incidentes estavam a levitação, proposta por Ehlers, e o Sr. William Crookes, que descobriu do elemento tálio e pesquisador no campo da radioatividade. E ele relatou que em 3 dessas ocasiões distintas, ele conseguiu observar o levantamento completamente de um corpo no chão da própria sala. Em cada ocasião, ele teve a oportunidade de observar como aquilo acontecia. O número de levitação incidente e bem comprovados naquela época levou algumas pessoas a especular que algum tipo de hipnose em massa estava envolvida no processo. O próprio hipnotismo só recentemente foi reconhecido como um fenômeno genuíno, tendo essa palavra falada pelo cirurgião escocês James Braid na década de 1840. Isso se estende até mais tarde com o ganhador do Prêmio Nobel Richard Feynman, um dos fundadores da eletrodinâmica quântica moderna. E ele também se interessou pelo hipnotismo. Ele escreveu sobre se voluntariar para ser sujeito de uma demonstração de hipnose enquanto era estudante em Princeton. E ele começou da seguinte forma: ele chegou a uma posição que ele disse: você não pode abrir os olhos. E eu disse isso para mim mesmo: aposto que consigo abrir os olhos, mas não quero atrapalhar a situação. Vamos ver até onde isso vai dar. E foi uma situação interessante. Você está apenas um pouco confuso, e embora tenha perdido um pouco, tenha certeza de que vai conseguir abrir os olhos. Mas é claro que você não está abrindo os olhos, então de certa forma você não pode fazer isso. Eu achei a hipnose uma experiência muito interessante. O tempo todo você disse para si mesmo: eu poderia fazer isso, mas não farei. O que é apenas outra maneira de dizer que você não pode. O próprio Feynman também escreveu sobre um exame psiquiátrico que lhe foi feito para ver se estava apto para ser convocado, e durante uma das entrevistas admitiu que às vezes conversava com sua falecida primeira esposa. Essa admissão levou a uma série de questões sobre ele, que se acreditava no supernormal, e o questionador disse: eu não sei o que é sobrenatural. O universo em que vivemos é extraordinário e nossa investigação apenas começou. Sabemos que a matéria tem um significado psíquico, pois pode constituir o cérebro, que une os mundos físico e psíquico. Se alguém pensa que o éter, com toda a sua massividade e energia, provavelmente não tem um significado psicológico, não posso concordar com essa pessoa. Tal como um amigo de Feynman chamado Arthur Conan, que era na época um forte apoiante do movimento espiritualista. E assim permaneceu, mesmo depois de muitos fundadores originais do movimento terem confessado serem fraude tudo o que eles estavam fazendo. Ele acreditava na possibilidade de comunicar com os mortos. Em 1919, ele escreveu um livro chamado Raymond, sobre suas tentativas de se comunicar com seu filho morto em 1915 durante a Primeira Guerra Mundial. É interessante que o desenvolvimento inicial da comunicação sem fio
para não mencionar as modernas teorias de campo, parece ter sido motivado, pelo menos em parte, pelos esforços para identificar um mecanismo para a imortalidade e para comunicar com os espíritos que partiram. De certa forma, esses esforços foram bem-sucedidos, porque levaram à conclusão de que as imagens eletromagnéticas de todos que já viveram se propagaram pelo espaço e poderiam, em princípio, ainda ser vistas por observadores suficientemente distantes, ou mesmo por nós mesmos, tomando reflexões em conta. Temos também as técnicas fotográficas desenvolvidas durante o século XIX, registrando padrões eletromagnéticos no meio mais permanente. Essa tecnologia levou ao seu próprio conjunto de investigações sobre imagens sobrenaturais de que espíritos e fadas, que muitas vezes aparecem em fotografias. Todas essas teorias levam à concepção de um meio, e se admitirmos esse meio como hipótese, penso que deveria ocupar um lugar de destaque em nossas investigações, e que deveríamos nos esforçar para construir uma representação mental de todos os detalhes de suas ações. E este tem sido o meu objetivo constante nesse trabalho. O conceito de éter das ciências físicas permanece problemático. O debate original foi entre aqueles como Demócrito e Newton, que acreditavam em átomos movendo-se no vazio, e aqueles como Aristóteles e Descartes, que negavam o vazio, acreditavam que substância e extensão são idênticas. De acordo com a relatividade geral, essas duas crenças quase se tornam uma só, uma vez que o vazio do espaço e também do tempo adquire alguns dos atributos primitivos de uma substância, ou seja, de um elemento dinâmico. Por outro lado, a mecânica quântica, formulada pela primeira vez na década de 1920, descreve fenômenos no contexto de um espaço e tempo pré-existentes, em vez de tratar o espaço-tempo como um elemento dinâmico, pelo que, nesse sentido, a mecânica quântica é claro que segue as teorias de Demócrito. Mas a mecânica quântica também se presta a várias formas de neo-espiritualismo, baseadas nos fenômenos do emaranhamento quântico e da produção de pares de partículas. Os esforços modernos para reconciliar a relatividade geral com a teoria de campos podem ser parcialmente motivados pelo antigo anseio de apreender a estrutura e a substância subjacente da existência de um espírito. E você que está me ouvindo, acredita ou não que podemos nos comunicar com os mortos? Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.